Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eis-nos aqui novamente para uma breve meditação devocional, né? Pessoal, o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, ok? Não tem como desfazer aquilo que Deus fez. Nós vemos isso claramente no episódio de Noé. Quando Noé sai da arca, né, junto com a sua família, Deus abençoa Noé e sua família, seus 3 filhos, nora, esposa, toda aquela gente que foram salvas por Deus no dilúvio, eles foram abençoados por Deus. Quando Deus os abençoou, a bênção de Deus não é simplesmente um conjunto de palavras que foram direcionadas a Noé e a sua família. Não. A bênção de Deus realmente é algo efetivo, algo vivo, algo poderoso e algo duradouro. E que ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, tem poder para refazer ou desfazer. Quando Deus resolve fazer algo, ninguém tem como desfazer. Algumas pessoas, quando falam de Noé, eles se esquecem de um detalhe. A gente sempre, eu já vi gente dizendo: eu queria ser como Noé. Eu, particularmente, não queria ser Noé, nem como Noé. Veja bem, Noé perdeu todos os seus conhecidos, todos os seus amigos, todos os parentes de longe. Ou não vai pensar que Noé era um ermitão vivendo no meio da humanidade daquela época. Ele tinha amigos, ele tinha conhecidos. Isso não significa também que ele era influenciado por eles, mas ele tinha. Você tem conhecidos hoje, você tem amigos hoje, entre aspas, que você que não são cristãos, que não obedecem a Deus, mas que você não é influenciado por eles. Porém, mesmo assim, não deixam de ser seu conhecido, que você trava uma conversa e por aí por diante. Então, Noé, ele não estava feliz, ele estava grato. Estar grato é uma coisa, estar feliz é outra. Ele não estava feliz depois que desceu da arca. Olha ao seu redor, o que tem? Só destruição. O que tem? Só cadáver. O que tem? Só corpo. Corpo de animais, corpo de seres humanos, só corpo. A arca, ela não viajou para muito longe, porque a arca não foi feita para navegar, mas sim para flutuar. A arca de Noé era semelhante à arca de junco que fizeram para botar Moisés dentro. Ou seja, o objetivo não era navegar, singrando os mares, não. O objetivo era flutuar, por isso que a arca era um caixote. A arca de Noé, ela parou na Armênia, né? Não muito distante da Mesopotâmia, da onde a humanidade se encontrava antes do dilúvio. Então provavelmente ele viu sim corpos boiando, corpos mortos, ele viu com certeza a destruição diante dos olhos dele. Tanto é que o que ele fez com aquela angústia e aquele tédio no coração? Ele plantou uma vinha. Por quê? Porque anterior ao dilúvio era isso que eles faziam, era coisa comum, coisa normal, tá? Ele plantou uma vinha, fez o vinho com intenção de fermentar. Porque se ele não tivesse a intenção de fermentar a uva, ele teria tomado bem antes um suco de uva um pouquinho meio amargo, que mesmo assim, mesmo sem fermentar, tomando um pouco em excesso, já dá de sentir realmente aquele toque, né? E Noé, ele deixou de propósito para fermentar. Para quê? Para que ele viesse desligar um pouco a sua memória, a sua mente, de tanta desgraça e tragédia que agora rodeava ele no novo mundo. E numa dessas ele bebeu tanto, que foi capaz de tirar do seu corpo, de si, todas as roupas.
todas as roupas, não sei se eram muitas roupas, mas ele foi capaz de ficar nu, completamente nu, jogado num pasto, num valo, não sei onde é que ele tinha sido jogado ou se jogou lá. O filho mais novo, Cão, ele vem, né, e olha o pai e de uma forma zombeteira, porque ele não teve culpa de encontrar o pai ali assim. Ele não foi com a intenção de encontrar o pai nu, ou seja, aconteceu por acaso, ele viu o pai nu. Agora, o que não foi acaso foi a forma zombeteira que Cão foi falar para os seus irmãos que o pai estava bêbado e nu. O que Cão deveria ter feito? Cão deveria ter virado para o lado, ter tirado a sua peça de roupa e deveria ter coberto o pai. E depois ido lá chamar os seus irmãos para socorrer o pai. Ele não fez isso. Ele viu o pai nu ele deixou o pai e foi lá comunicar aos seus dois irmãos. Os seus dois irmãos, quando vieram então com o rosto virado para trás e taparam o pai. Quando Noé soube disso, o que Noé fez? Noé chamou os 3 filhos e amaldiçoou Cão. Não. Ele não amaldiçoou Cão. O autor daquele banzé todo, ele não amaldiçoou. Ele amaldiçoou o neto, filho de Cão, Canaã. Mas por que ele amaldiçoou um neto que não tinha nada a ver? Ele amaldiçoou o neto porque não podia amaldiçoar o seu filho. Lembre-se, porque Deus tinha abençoado ele quando tinha saído da arca. Ou seja, claramente demonstrando que não há autoridade que suplante a autoridade de Deus. Deus abençoou Cão e mesmo cometendo uma coisa horrível como essa, mesmo assim, a autoridade do homem, a autoridade de Noé não foi suficiente para desfazer algo que Deus fez. Então Noé amaldiçoou o neto, filho de Cão. Por quê? Porque era reproduzido nos filhos a alegria dos pais. Por isso que quando Deus tratava com um homem, ele não tratava só com um homem, ele tratava com a sua descendência. Por quê? Porque dói. Aqui dói. Porque há o cordão umbilical ainda espiritual ligado com toda a família. E quando Deus queria abençoar um homem, ele não abençoava somente a si, ao homem, abençoava a sua descendência. Olha ele abençoando Davi, e o que ele falou para Davi? O teu descendente, depois de ti, a tua descendência vai sentar no trono. Não falando de Jesus, mas falando de Salomão. Então, esse é o modo operandi de Deus em toda a Bíblia. Quando queria julgar e punir um homem, punia o homem e também o seu filho. Até que ali nos escritos de Ezequiel, Deus muda a tática e diz que não mais cobraria o pecado dos pais nos filhos, ok? Mas até aquele momento era assim. Então, quando Deus nos abençoa, não tem ninguém que possa desfazer aquilo que Deus fez por nós. Se Deus te deu algo, querido, nem o maior homem de Deus que viva nessa terra tem poder de tirar de ti aquilo que Deus te deu. Ninguém pode fazer. Uns pregadores aí, cabeça de ervilha aí, falaram que a maldição de Noé era a raça negra. Tô querendo ferrar de tudo quanto é jeito. Mas olha só, a ignorância, ela é às vezes até engraçada. Não foi isso. Foi a servidão. E a servidão negra é moderna. Ela começou dos anos 1600, 1700, por aí. Durou 300 anos. Praticamente a descoberta do Novo Mundo. Mas olhe para trás. Olha o próprio Israel no Egito, sendo escravo, foram mais tempo escravo do que os próprios negros. E com crueldade semelhante, ou acho que até pior. Né?
Não foi a cor, porque foi Canaã. E se você chegar agora, pegar um mapa, um livro aí com mapa, e ver quantas nações formavam a terra de Canaã, você vai ver que era um monte, eram várias nações. E não são negros. Alguns são árabes, outros são de outras gerações, dos filhos de Abraão. Não só que ele teve com Sara, mas ele teve com Quetura, com outros e outros, com umas 2 mulheres depois da morte de Sara. Povoaram a terra de Canaã. Então Noé amaldiçoou a Canaã, que teve Cuxi, Arfaxade e outro, esqueci o nome ali. Os egípcios, os cuxitas, os negros e por aí por diante. Foi a servidão. Ok? Estou falando isso aqui a título de explicação. Não a título de xingamento, de revolta, porque é brincadeira, né? Se você tem a oportunidade de ensinar uma coisa sadia e verdadeira, e os pregadores que querem, né, estrelato, ensinam babaquice para o povo e até envergonham o Evangelho de Jesus Cristo e põem a Igreja de Jesus numa situação delicada perante a visão da nação. Ok? Grato estava Noé, mas não feliz. Mas o que Deus fez para Cão, nem Noé pôde desfazer. Deus abençoe, até uma próxima.